Olá, irmãos e irmãs, amigos do canal Pro Veritate. Eu sou André Chilano, estou aqui para mais um vídeo a respeito dos últimos dias, né? Uma análise dos fenômenos dos últimos dias, né? Do Apocalipse. E hoje nós vamos falar de uma parte de um fenômeno particular que é narrado no Velho Testamento, no Novo Testamento e principalmente no livro do Apocalipse, para que nós possamos entender, dentro dessa visão formal, histórica, né, das revelações. Tá? E quero que vocês acompanhem aí o nosso trabalho, né, tudo que a gente tem feito, pedindo mais uma vez para que vocês compartilhem. Se vocês estão gostando dos nossos vídeos, passem para outras pessoas. Quem não é inscrito, que se inscreva no nosso canal e ative as notificações, tá? Então, vamos para o vídeo de hoje, do fim dos tempos. Esse vídeo é o de número 15. E hoje nós falaremos sobre o fenômeno do Sol, da Lua se escurecendo e as estrelas que caem. Eu já tinha feito um vídeo antes, há um bom tempo atrás, sobre isso, mas agora que a gente está abordando sobre os últimos dias, é importante nós refrisarmos esse ponto, né? Muita gente acha, fica se perguntando, né? Será que agora, no tempo final, o Sol vai se escurecer, aí a Lua também vai apagar e vai começar a cair meteoritos na Terra e aquelas catástrofes todas? Será que essa passagem quer dizer exatamente isto, né? A lua é de sangue, a lua se tornará vermelha como sangue. Então, toda vez que a lua aparece vermelha, as pessoas pensam que já estamos no fim de tudo. Nós vamos fazer uma interpretação, uma exegese dentro dessa passagem, tá? Primeiramente vendo as passagens que falam desse fenômeno no Velho Testamento, no Novo Testamento, e é mencionado várias vezes no livro do Apocalipse, ok? E podemos entender o que isso está relacionado com a igreja hoje, com o que a nossa vida de cristãos hoje, qual é a relação que isso tem conosco, que isso que é o mais importante, tá bom? Então vamos lá. O que significa Sol e Lua se escurecendo e as estrelas caindo no livro do Apocalipse? Então, nós vamos analisar principalmente essa passagem de Apocalipse 6, de 12 a 13. E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então, o que na verdade João está querendo dizer com essa passagem aqui? Primeiramente, nós vamos ver que no Velho Testamento existem textos semelhantes, principalmente no livro de Joel. O profeta Joel, ele fala em Joel 2,10, Joel 2,31 e Joel 3,15. E no Novo Testamento, o próprio Jesus, quando ele está falando da destruição do templo de Israel, e ele começa a falar também dos fenômenos, né, dos últimos dias, ele fala lá em Mateus 24, 29, também que naquele tempo o sol e a lua se escurecerão e as estrelas do céu cairão, né? Em Atos 2,20, o São Pedro, ele fala também, né, por ocasião do Pentecostes, ele menciona Joel e dizendo que aquilo já estava acontecendo. E Apocalipse, além de Apocalipse 6, tem Apocalipse 12:1, que fala que 1/3 do sol, da lua e das estrelas iriam se apagar, e Apocalipse 12, que fala lá, né, do sol, né, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo do braço. Enfim, Sol, Lua e estrelas aparecem em várias partes, não só do Velho Testamento, como também no Novo Testamento. Vamos ver lá em Joel 2,31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu esplendor. Joel 3,15. Então é interessante que Joel fala que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, Joel está se referindo à vinda de Cristo. E ele diz que naquela época o sol iria se converter em trevas e a lua em sangue. Não há nenhum relato, né, pelo menos na Bíblia ou na história, de que na época de Jesus, antes que Jesus viesse, o sol tenha se escurecido completamente. Não há uma alusão literal desses termos, né? Só pode ser então uma linguagem profética que quer dizer outra coisa, né? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas, como está em Mateus 24, 29, Jesus falando para os discípulos sobre o que aconteceria nos últimos dias, né? Não só com relação à destruição do templo, mas ali, como já foi explicado em outros vídeos, segundo a interpretação anagógica, né, formal, todas as profecias elas se referem a um fenômeno específico, mas não a um fato específico. É um fenômeno dos últimos dias, é um fenômeno da história da igreja que se repete ao longo do tempo, tá? Então aquilo aconteceu na época da destruição de Jerusalém, mas Jesus também fala que isso aconteceria no futuro. Então qual seria o significado de sol, lua e estrelas na Bíblia? Vamos ver. Vocês devem saber da história de José, né? José, filho de Jacó, né? Na época ainda, antes mesmo de que Moisés aparecesse. José está assim, em Gênesis 37, de 9 a 10. E teve José um outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai. Disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Então veja que interessante, Jacó, que era o pai de José, quando José contou esse sonho, ele automaticamente interpretou esse sonho como aquele sol e aquela lua e aquelas 11 estrelas que se inclinavam perante José, era ele, Jacó, a esposa de Jacó e os seus 11 irmãos, porque eles eram 12, né? E isso aconteceu? Aconteceu, porque quando eles foram, os irmãos que não gostavam dele venderam José, né, para mercadores que iam como escravos. Ele foi levado como escravo para o Egito, e como ele tinha esse dom de prever, né, o futuro, desvendar os sonhos, ele acabou então caindo nas graças do faraó, que o colocou como primeiro-ministro, e quando houve uma grande fome na região, somente o Egito havia comida. E Jacó mandou os filhos ir lá comprar comida no Egito, sem saber que José estava vivo e que José era, abaixo do faraó, o homem mais poderoso do Egito. E no final da história, realmente, toda a família se inclinou perante José, que saiu vitorioso, né? Então é uma história de amor, assim, porque ele não se vingou dos irmãos, mas ele ajudou os irmãos, né? Ele nunca deixou de amar os irmãos. Mas o importante aqui nessa história é entendermos como Jacó interpretou esse sonho de sol, lua e estrelas, né? Agora, o que isso significa para nós? Então, na Bíblia, né, nós vemos assim, que o sol é pai, a lua é mãe e as estrelas são os irmãos ou os filhos, certo? Então eu fiz um gráfico aqui para que vocês possam entender, né? No Velho Testamento, até Moisés, não havia uma palavra direta de Deus, que veio através das tábuas da lei. Então, a verdade é como se fosse uma lâmpada que se acende, é uma luz, né? Jesus fala para os discípulos, né? Vós sois a luz do mundo.
Portanto, quem tem o evangelho tem a luz, quem tem a verdade tem a luz. Então a verdade é como a luz. E a verdade, quem traz a verdade é comparado ao sol que ilumina, né? E aquelas palavras de verdade são como a mãe que reflete, né, essa verdade, né? E as pessoas que seguem esses ensinamentos são os irmãos. Então podemos dizer que no Velho Testamento, quem estava na posição de pai era Moisés, que trouxe as leis. A mãe era o judaísmo, certo? O hebraísmo era o hebraísmo até o cativeiro na Babilônia. Depois eles vieram eles formularam a religião judaica, centralizado na Torá de Moisés, que se tornou o judaísmo. E as estrelas, então, eram aqueles judeus, os fariseus, os saduceus, aqueles rabinos, né, sacerdotes que seguiam as leis mosaicas, né, que diziam seguir as leis mosaicas. Então, esses são os irmãos. No Novo Testamento, Jesus ele vem, né, para substituir Moisés, mas não para... Jesus disse, eu não vim abolir as leis, mas levá-las à perfeição, ou eu vim cumprir as leis, ou seja, Jesus veio trazer um sol, uma luz maior. Diante dessa luz maior, a luz menor ela perde a sua força, né? É uma idade onde a força da lei de Moisés já estava apagando, né? E o judaísmo foi substituído pelo cristianismo. E os cristãos na posição de mãe, e os cristãos na posição de irmãos. Ou seja, quando Joel fala, né, que antes da vinda antes do terrível dia do Senhor, o sol e a lua iriam se escurecer. Ou seja, Jesus viria já numa época em que a idade do Velho Testamento já estava terminando. Portanto, a verdade de Moisés, a lei conforme era ensinada e aquelas práticas judaicas, elas estavam caducando do ponto de vista de Deus, entendeu? E as estrelas cairão, ou seja, muitos judeus, né, quando Jesus chegou, aquele judaísmo, aqueles judeus que pretendiam dizer que eram justos, seguidores de Moisés, eles eram hipócritas, porque eles viviam as leis de uma forma totalmente externa, né? E o Jesus, ele exatamente, né, foi lá e teve Jesus expulsando aqueles vendilhões do templo, mostrando assim que o judaísmo já estava, né, ou seja, a prática da lei já estava totalmente corrompida. É isso que Joel diz que aconteceria na época de Jesus, correto? Então, com isso, nós podemos entender o que o Apocalipse quer dizer também. Há essa passagem no livro de Atos, em que o próprio São Pedro ele fala quando eles estavam no Pentecostes, né? Teve aquele Pentecostes, eles começaram a falar aquelas línguas perante pessoas de todas as partes da Palestina que foram lá para a festa e viram os apóstolos profetizando em línguas, né? E pregando o evangelho. E muitos achavam que aqueles apóstolos e discípulos, eles estavam embriagados, porque estavam falando coisas estranhas. Então São Pedro diz: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então,
Pedro está lembrando aqueles homens das profecias, principalmente de Joel, né, que ele fala aqui do profeta Joel. E ele está dizendo que isso o que está acontecendo aqui é o cumprimento das profecias de Joel, quando Joel fala que muitos profetizarão nos últimos dias. Então, ali já eram os últimos dias, né? E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, né? Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, aqui o sol e a lua, o sol em trevas e a lua em sangue, né? Era exatamente a causa pela qual aqueles cristãos eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo difamados como hereges, como pessoas que estavam querendo tumultuar, né, querendo ir contra as leis de Moisés. Ou seja, era muitos judeus que deveriam seguir, principalmente aquelas pessoas que seguiram os profetas, os discípulos não eram aquelas que deveriam seguir, não eram os rabinos, não eram os fariseus, nem os saduceus, os doutores da lei, e sim pessoas simples, né? Então, essa é a passagem que Pedro quis se referir, né? Não falando de catástrofes físicas, mas falando desse fenômeno do enfraquecimento da fé do povo judeu. Então aqui, vamos para o Apocalipse, que é o mais importante. Existe também em Apocalipse 12, fala toda aquela questão da mulher que está com dores de parto e gera um filho. Essa mulher é Maria, que gera Jesus, e também significa a igreja sendo gerada, né? Em Maria, a igreja sendo gerada pelo próprio Cristo. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, é fácil de entender, o sol aqui, essa mulher vestida de sol, né? O sol é o próprio Cristo, então é a igreja, que é revestida de Cristo, tendo a lua debaixo dos seus pés. A lua é a própria vivência cristã, o evangelho, né? A igreja. E uma coroa de 12 estrelas, que são os 12 apóstolos. A igreja começa com os 12 apóstolos, né? Também significa Maria, né? Porque Maria é mãe da igreja. Quando Jesus diz no alto da cruz, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, ele não está dizendo apenas que Maria era mãe de João, mas sim que ela é a mãe porque João ali está na posição da igreja, é a mãe da igreja. E interessante que o próprio João, para mim, quem escreveu o Apocalipse foi o próprio discípulo amado, né, na minha opinião. Tem várias opiniões nesse sentido, mas para mim fica claro exatamente por todos esses detalhes aqui, né? E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Isso aqui mostra o poder de Satanás no mundo. Então, a igreja entrando no mundo e sendo já automaticamente detectada pelas forças satânicas que tentam destruir a providência divina na terra por meio da igreja, né? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, ou seja, a cauda do dragão, né? Aqui eu cortei um pedacinho, mas o dragão, né? Ele viu também um dragão no céu, e a terça parte das estrelas do céu foi varrida pela cauda desse dragão. O que é a terça parte das estrelas do céu? São os irmãos, né? Então, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então aqui quer dizer tanto aqueles judeus que perseguiram Jesus, como após a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, que os apóstolos começaram a pregar. Então a perseguição, né, continuou a perseguição dos judeus, depois veio a perseguição dos romanos. Então é a perseguição do dragão aos filhos da mulher, que são as estrelas, que são os irmãos. E aqui fala que muitos cairão, ou seja, mostra que diante de uma grande tribulação,
esses filhos de Deus, muitos iriam se apostatar, principalmente aqueles cristãos mais fracos, né, na fé. Então, voltando àquele primeiro texto que a gente tinha falado, do capítulo 6 do Apocalipse, fica fácil entender, né? E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então aqui João está profetizando o quê? Que vai vir uma besta, né? Existem as duas bestas, existe o anticristo, né? A besta do mar, a besta da terra, né? O homem da iniquidade, enfim. João está falando, né, que diante da perseguição do poder satânico, né, a própria verdade de Cristo ela será ofuscada, o sol perderá a sua luz e as estrelas e a lua, né, tornar-se-á como sangue. O que é a lua como sangue? Né? Como o próprio padre Paulo Ricardo falou, são as tribulações da igreja ao longo da história, entendeu? E as estrelas do céu caíram sobre a terra, ou seja, muitos fiéis, né, perderão a fé diante das perseguições, muitos perderam a fé com aquelas perseguições romanas, depois as perseguições ao longo da história, e principalmente agora, quando vier o anticristo, muitos cristãos, infelizmente, perderão a fé, ou seja, uma boa parte da igreja vai se apostatar, né? Isso está no catecismo, que eu vou ler daqui a pouco, mostrando exatamente o cumprimento dessa profecia. Tá? E o interessante é que ele está no capítulo 6, não está nos últimos capítulos. Então isso não se refere somente à queda de Jerusalém. Tá? Não se pode pegar o Apocalipse até o capítulo 19 relacionando-se a um evento único, como a queda de Jerusalém, a destruição do templo. Não. Essas profecias elas se referem a um padrão, ou seja, Deus ele vem com a sua providência na terra, ou por meio da igreja, ou por meio do seu próprio filho, né? Ou por meio de um renascimento da fé dentro da própria igreja, mas Satanás ele vem atacar, né? E aí existe um período de tribulação, de sofrimento, e nesse período de sofrimento existem as apostasias. Então, sol e lua escurecendo, né, e as estrelas caindo, são o quê? Perda da fé, apostasias, heresias e, consequentemente, a queda de muitas pessoas do lado de Deus que não resistem às seduções das bestas, às seduções de Satanás. Esse é o que quer dizer essa passagem. Não tem nada a ver com lua de sangue no sentido físico, não tem nada a ver com eclipse, nada disso. As pessoas elas tomam as coisas de uma forma totalmente literal. E também não tem nada a ver isso com um evento único, tá? São eventos cíclicos, conforme a providência de Deus ela vai progredindo ao nível cósmico, quando finalmente haverá um grande teste para a igreja, que ela passará por esse período de perda, de enfraquecimento da fé, e muitos cairão. Tá? Jesus mesmo fala em Lucas 18:8, digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Então é algo que aconteceu na época de Jesus. Como a igreja ela tem que passar pelo mesmo processo, né? A noiva ela tem que passar pelo curso que o próprio noivo passou, né? A igreja passará por esse processo, ou seja, ela será perseguida, será morta e ela ressuscitará. Então a igreja ser morta significa que grande parte da igreja vai se apostatar, né? A verdade de Cristo ela vai perder a sua força diante dos poderes do mundo, e somente aqueles com muita fé e perseverança vão vencer essa tribulação. Não vai ser só uma tribulação externa, gente, perseguição, as pessoas vão ser jogadas na prisão,
vão ser presas, torturadas. Não, vai ser também toda uma pressão ideológica, através de leis, através de policiamento, enfim, todos os aspectos, filosofias ateístas, tudo, principalmente diante da educação hoje das novas gerações, que já são educadas como para, né, aprendendo que Deus não existe, que Jesus Cristo é uma lenda, que a Bíblia é um livro de ficção, né, aprendendo que, né, ideologia de gênero, gaysismo, tudo isso já é o escurecimento do sol e da lua, tá? E com isso muitas estrelas caem, né, infelizmente. Veja o que está acontecendo na Europa, né? O esvaziamento completo do cristianismo, praticamente já não existe mais cristianismo na Europa, é apenas uma casca vazia, não existe mais substância de fé, como existia na época medieval. Então, para finalizar, gente, eu vou mostrar aqui o que o catecismo nos fala, exatamente dessa perseguição final que ela vai sofrer. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por essa provação final que abalará a fé de muitos crentes. Lucas 18:8, Mateus 24:12. Mas quando vier o Filho do Homem, a casa achará fé sobre a terra, e ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Mateus 24:12. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Olha, é exatamente isso aqui. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo, em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias, que veio na carne. Aqui muitos interpretam esse pseudo-messianismo como ideologias que será o anticristo, né? Outros dizem, não, além disso, vai haver realmente um homem que vai ser o comandante-chefe desse pseudo-messianismo, um homem mesmo, como o próprio São João diz, é o nome de um homem, o número 666 é o número de um homem. Se encaixou em Nero, mas não quer dizer que isso não se repita novamente. Então, segundo o que Jesus fala nas revelações dadas a Maria Valtorta, são revelações particulares, ninguém é obrigado a acreditar, mas se você for ver citações de vários pais da igreja, vários santos, profecias marianas várias, né, independente se você acredita em algumas e outras, né, mas ali eles são unânimes em dizer que virá realmente o homem, né, da iniquidade final, o anticristo que vai ser o ápice, o centro de todo esse falso messianismo, onde o homem glorificará a si mesmo no lugar de Deus, se colocará no lugar de Deus, né? E do seu Messias que veio na carne. E aqui tem essas passagens aqui. Esse trecho, gente, está no Catecismo número 675. Vai lá e vocês vão ver que a igreja, ela profetiza, ela tem como fé que realmente a igreja irá passar por uma grande perseguição, né? Já estamos, não sabemos dizer, mas o que eu acho, né, é que ainda as coisas vão ficar muito pior do que já estão, entendeu? Chegar uma época que você será uma pessoa de ser cristã, dizer que é cristã, ela vai perder o emprego, ela não vai mais entrar numa faculdade, ela vai ser considerada louca, os familiares vão colocar ela no manicômio dizendo que ela está louca, porque ela lê a Bíblia, ela acredita em Jesus, entendeu? As pessoas serão ridicularizadas, serão presas, como se você ser cristão fosse um grande crime aos olhos da humanidade. Isso ainda vai chegar, esse período. O catecismo termina dizendo que a igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, né? Ou seja, como é que foi a Páscoa de Cristo? Foi a sua crucificação e a sua ressurreição, né? Então a igreja, dentro dos seus próprios termos, ela vai passar por essa perseguição, morte e ressurreição. Como eu expliquei lá naquele gráfico, veja meus últimos 2 vídeos, que eu fiz um gráfico paralelo mostrando como que foi a estrutura da vida de Jesus com a estrutura de toda a história da igreja, né?
O Apocalipse fala da toda a história da humanidade? Sim, porque ele está em forma estrutural e o Apocalipse termina com o julgamento final. Então eu acho que não vai haver nada além do julgamento final, né? Então o Apocalipse fala de toda a história da humanidade, sim, tá? Então o catecismo termina dizendo que a igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja. Então, historicamente, a igreja ela não vai, aqui está dizendo, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. Então, no auge do mal, então depois que o anticristo for derrotado, virá um período de paz, né? E depois desse período de paz, onde a fé ela se espalhará pelo mundo todo, e aí realmente haverá a verdadeira colheita, né? O joio do trigo se dividirá perfeitamente. Tá? A igreja é a Nova Jerusalém? É, mas a Nova Jerusalém ela virá perfeitamente nos últimos dias. A nossa vida de fé é as bodas do Cordeiro com a Eucaristia? É, mas essas bodas ela virá perfeitamente nos últimos dias. Isso por quê? Porque você tem que entender as fases e elas estão em paralelos, entendeu? Não é errado dizer que já somos, a igreja já é o reino de Cristo na terra, a igreja já é a Nova Jerusalém, sim, mas haverá vamos dizer, isso se concretizará a nível cósmico, não a nível mais de igreja, mas abrangendo toda a humanidade. Então, quem está do lado de Deus, estará do lado de Deus. Quem estiver do lado de Satanás, definitivamente estará do lado de Satanás. Essa última fase, depois do anticristo, do período de paz, não haverá esses três grupos, né? A igreja, os ímpios e os em cima do muro, né? Aqueles que ainda não conhecem, que não conhecem a verdade, que ainda têm a desculpa de alegar ignorância. Não. Nessa última fase, todos saberão. A verdade do Evangelho se espalhará aqui no Oriente, em todos os cantos. Então, aqueles que decidirem seguir a besta e Satanás, pronto, já estão condenados, né? E aí haverá o julgamento final no auge desse sofrimento, tá, gente? Não é que a igreja ela vai ter um triunfo aqui na terra perfeito, não. Haverá um tempo de paz para que as pessoas se organizem e não haverá aí esse período de paz, diz que Satanás será preso. O que significa? Significa que o poder de tentação satânica será contido, para que as pessoas tomem a decisão de seguir a Deus ou não, com todas as faculdades de seu ser. Não é, eu fui tentado, ou não. Você estará livre, totalmente livre, assim como Adão e Eva estavam totalmente livres antes de. Quando Eva começou a dar ouvido à serpente, aí que começou o problema, entendeu? Se ela tivesse clamado por Deus, né, Deus viria ao seu auxílio, mas ela não clamou por Deus e ela ouviu as palavras da serpente, do Lúcifer, do demônio. Então, da mesma forma, a humanidade passará por isso, né? E como eu expliquei no último vídeo, por que Deus soltará Satanás no final com toda a sua força? Para que o homem derrote Satanás completamente. Será uma derrota de Cristo, mas por meio de sua igreja e por meio daquelas pessoas que estarão do lado de Cristo e que dirão não às tentações de Satanás. E aí então será a vitória do Adão e Eva sobre a serpente no final. Então veja bem, o que aconteceu lá no início terá que ser revertido no final da história. Esse é o significado de Satanás ser preso e Satanás ser solto, tá bom? Então, a igreja fala que a igreja fala que no final de tudo, né, haverá o desencadeamento último do mal, e nesse auge do mal é que Deus virá e dirá basta, né? E aí então o tempo, esse mundo, esse universo passarão para uma outra fase, que é a fase final. Virá o julgamento e haverá então o céu e o inferno, e esse mundo não será mais como é desse jeito, não teremos mais, né, esse mundo
e esse tempo, esse período temporal. O que fará sua esposa descer do céu. Apocalipse 21, de 10 a 4. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Está em 2 Pedro 3, de 12 a 13. São Paulo fala, claro, da apostasia da verdade e da fé, que muitos cairão. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que teria podido se salvar. Desse modo, serão julgados e condenados todos os que não derem crédito à verdade, mas consentiram no mal. 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Então aqui fala da manifestação do anticristo. Portanto, gente, aquela parte, quando a Apocalipse fala do sol e a lua se escurecendo, as estrelas caindo, se refere sempre a um período de enfraquecimento da fé e de apostasia. A conclusão, então, uma fase na história da humanidade onde a fé em Cristo, o sol, se escurecerá. A igreja, a lua, passará por perseguições e tribulações. E muitos cristãos, estrelas, perderão a fé e cairão sob a sedução do mundo, que está sob a forma das duas bestas e o anticristo. Então é isso que se refere a essa passagem, tá? Que está lá em Apocalipse. Ok? Então, gente, espero que vocês tenham compreendido, né? Se tiver alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários, nós poderemos explicar na medida do possível se ficou alguma dúvida quanto a esse aspecto, ok? Então, muito obrigado a vocês e pedindo mais uma vez para vocês compartilharem esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Se vocês gostaram do conteúdo. Então, um abraço a todos e até a próxima.